Bem, o assunto de hoje, então, relacionado à nutrição, é com relação ao diabetes mellitus. Um assunto muito debatido, que está muito em ênfase agora no momento. Eu gostaria de, primeiramente, colocar para vocês a prevalência do diabetes. Ou seja, por que tantas pessoas têm diabetes hoje? Por que essa prevalência está tão alta? Quero colocar um exemplo bem prático para vocês pararem para pensar um pouquinho comigo. Antigamente, uns quantos anos atrás, para mim ter diabetes, o meu avô teria que ter tido diabetes. Para o meu pai ter diabetes, para mim ter diabetes. De um tempo menor para cá, o que está acontecendo? Ou o que estava acontecendo? O meu pai tinha diabetes para mim ter diabetes. Minha terceira geração não precisava ter diretamente diabetes. Nos tempos mais atuais, eu posso ter diabetes sem que meu pai tenha tido diabetes ou o meu avô. E a prevalência para o futuro é que comece com a geração ainda mais jovem. Então, antigamente eu tinha que ter sim uma herança genética prevalente para mim ter essa patologia. Hoje nós sabemos que não precisa mais ter. Eu posso começar com a minha geração já tendo diabetes. Existem alguns tipos de diabetes, que são os mais conhecidos, diabéticos tipo 1 e 2. Não vou entrar nessa área tão clínica, que aí nós temos a parceria com o médico que faz essa questão da explicação mais técnica relacionada à medicina. Mas nós também sabemos que, além do diabetes tipo 1 e 2, já existem outros tipos de diabetes, que são os diabetes em crianças, ou seja, o pré-diabetes. Os exames, por exemplo, que estão aumentados em insulina. Para uma criança, por exemplo, não está com diabetes ainda, mas já está com uma produção aumentada de insulina. Então, o que quer dizer com isso? Que se eu não cuidar daquela criança que está com 7, 8, 9 anos de idade, que está com uma insulina alta, com certeza essa criança, quando tiver seus 20 anos, 25 ou 30 anos, vai ser diabético. Então, é uma nova geração de uma nova troca, melhor dizendo, ou de célula, ou enfim, de genética, que está fazendo com que essas crianças já venham desenvolvendo um pré-diabetes desde criança. Então, eu quis colocar esses estudos de prevalência, tá, sobre o diabetes, para a gente parar realmente para pensar, o que está acontecendo? Será que é a minha dieta que está modificada de uns anos para cá? Será que é meu estilo de vida? Será que é meu estresse diário? Será que são os alimentos que estão sendo modificados no decorrer dos anos? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que nós estamos nos encaminhando para uma sociedade doente? Então, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho sobre isso de hoje em diante. Falando agora, então, diretamente de alimentos, sobre o diabetes, o que não é permitido para o diabético? A gente sabe que não é permitido o consumo de açúcar. Para isso, a gente tem as substituições, os adoçantes, principalmente se forem naturais, melhor ainda, ou mesmo, se for o caso, usarmos uma frutose. Quero entrar já nesse assunto dos proibidos, por quê? Porque existe muita confusão na dieta dos diabéticos de que pode comer isso, mas não pode comer aquilo, pode aquele outro, né? Então é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje. O que é proibido? Açúcar. Frutose, que deriva das frutas, pode ser consumido, mas com moderação. Sempre nós nutricionistas colocamos a palavra moderação. E também colocamos uma frase muito importante, dieta individualizada. Ou seja, para mim eu posso comer 1, 2 frutas, quem sabe no dia. Para a Maria, por exemplo, que tem um diabetes mais descompensado, ou seja, um diabetes mais alto, pode talvez comer 1. Então, cada pessoa tem a sua dieta, tem a sua orientação individualizada. Mas, de um modo geral, a gente sabe hoje, então, que os diabéticos também podem consumir alimentos como frutas, que não vai estourar a sua glicose, não vai aumentar demais a sua glicose, desde que seja consumido realmente com moderação. E o que é consumir com moderação? Falando de um modo geral, quero deixar bem claro isso, de um modo geral. Tendo um diabetes, por exemplo, um exemplo controlado de 180 miligramas, 160 miligramas, um valor assim. Eu posso comer numa média de 2 a 3 porções de fruta por dia. O que é uma porção de fruta quando eu me refiro? Vamos pensar na banana, que é uma fruta que a gente tem o ano inteiro. Uma porção de banana é uma unidade pequena. Isso é uma porção de banana. Se pensarmos na uva, por exemplo, que agora acabou a safra,
que nesse período da safra os diabéticos sofreram bastante, né? Ou por não terem consumido ou porque consumiram demais e a glicose aumentou. A uva também, dependendo do grau de diabetes, pode ser consumida, desde que na proporção certa. O que é uma proporção certa de uva? Em torno de 10 a 12 grãos. Isso é uma porção de uva. Se eu comer um cachinho de uva inteiro, vai dar muito mais do que 20 grãos. Eu já ultrapassei a minha cota no mínimo para 2 frutas. E ainda muitas vezes, se é um pouquinho maior, 2 ou 3 frutas. Então, matei as minhas frutas do dia inteiro com um cacho. E ainda fiz isso tudo num momento só. Que esse também é um detalhe bem importante para o diabetes. Eu não devo consumir, se eu vou comer frutas, por exemplo, tudo no mesmo momento. Porque a fruta, como o nome já diz, tem frutose. A frutose se transforma em glicose, que vai aumentar o meu diabetes. Então, por exemplo, para você que é diabético e quer comer frutas, pode sim comer de 2 a 3 porções por dia, nas porções de cada frutinha e de preferência não todas juntas. Separa, come de manhã uma, meio da tarde outra e quem sabe uma de noite ou antes de deitar ou de sobremesa do jantar. Não junte todas num momento só. Coloquei da banana e da uva porque são as mais comuns e que a gente comenta agora no dia a dia. Mas as outras frutas, de um modo geral, todas podem ser consumidas, mas sempre com moderação. Sempre procurando saber o que é uma porção de fruta. Bergamota, por exemplo, é um outro caso, que daqui a pouquinho começa a ter uma demanda maior de consumo. Se eu consumir uma bergamota maiorzinha, vai ser uma porção de fruta. Então, se eu me sentar, botar a bacia na minha frente e comer a bacia de bergamota, eu passei a dose para 2, 3 dias. E aí minha glicose vai realmente nas alturas. Então, você pode consumir frutas, sim, desde que com moderação. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar é com relação ao índice glicêmico dos alimentos. O que é o índice glicêmico dos alimentos? O nome já diz, glicêmico-glicose. É o quanto rápido aumenta a glicose dos alimentos na hora da ingestão. Quanto mais rápido aumentar a glicose, mais rápido descerá essa glicose. E isso é péssimo para o diabético, porque eu fiz um pico alto de glicose, ela vai a 250, 300 e desceu muito rápido, que pode fazer uma hipoglicemia, que nós sabemos, ou os diabéticos já sabem disso, que é tão grave ou muito mais grave que uma hiperglicemia. Então, se eu comer um alimento de índice glicêmico alto, que é, por exemplo, vou dar um exemplo, um pão branco, ou um arroz branco, a minha glicose vai subir muito rapidamente e vai descer muito rapidamente. E isso, com o tempo, vai fazer com que a glicose normal fique desequilibrada. Então, não é legal eu consumir alimentos de alto índice glicêmico. Eu tenho que prevalecer na minha dieta baixo índice glicêmico. Então, são alimentos que levantam lentamente a minha glicose, que na consequência vai baixar lentamente a minha glicose. De que forma eu farei isso, então? Eu vou usar alimentos integrais quando for possível. Os diabéticos também devem estar pensando, nutricionista só quer que a gente coma integral, só pode pão integral. A gente prefere sim que consuma integrais justamente por isso, pelo índice glicêmico, para não aumentar tão rápido essa glicose na refeição. Mas se daqui a pouquinho você enjoou do pão integral, tem alguma alternativa? Claro que tem. A gente sempre tenta ajustar a dieta da melhor forma possível. Ninguém quer que a dieta fique naquele gesso, que eu só possa comer isso, nunca mais vou poder comer um pão branco, por exemplo. A gente quer ver o paciente feliz e saudável, então a gente ajusta a dieta para isso. Uma forma de ajustar, vou lhe dar um exemplo de um dia. Café da manhã. Vou comer meu pão integral, mas de noite eu não suporto o pão integral. Então o que eu vou fazer para tentar melhorar esse índice glicêmico? Eu vou tentar usar, por exemplo, um pouquinho de aveia. O que é a aveia? A aveia é uma fibra. A fibra vai ajudar, na hora que eu consumir aquele pão branco, a baixar o índice glicêmico do pão. Ou melhor, vou fazer um sanduíche. Vou colocar um queijinho magro, um chester, um presunto magro com o meu pão branco, mas eu tenho que ter alguma coisa que tenha fibra. Eu vou encher aquele pão ou aquele sanduíche de salada. Saladas verdes, principalmente, que tem bastante fibra, que vai baixar o índice glicêmico do meu pão. Então, a gente consegue alternativas para que a dieta fique mais apetitosa e, ao mesmo tempo, saudável. Outro exemplo que eu dou é do almoço. Quando possível, consumir sim alimentos integrais. Por exemplo, arroz integral ou uma massa integral, por exemplo. Essas são, claro, as melhores opções, obviamente. Mas se eu não consigo ou estou enjoado de comer integral, o que eu faço?
novamente entra a questão da salada. Eu vou fazer um prato bem bonito de saladas verdes, principalmente, lembrem que a salada verde tem bastante fibra, e vou dar uns 5 minutinhos de tempo para essa salada começar a ser digerida no meu estômago. A partir disso, vou comer o meu arrozinho, por exemplo, com uma carninha e mais alguns vegetais. Eu já consigo baixar o índice glicêmico novamente do meu arroz, que é branco neste momento, porque eu comi a salada antes. Outra dica, quando consumir, tiver no seu cardápio, feijão ou lentilha ou grão de bico, que são leguminosas, estes alimentos são alimentos chaves para o diabetes. Eles ajudam a baixar a glicose do meu alimento, da minha refeição. Ou seja, a junção arroz e feijão é um índice glicêmico normo abaixo. Então, se eu consumir o arroz branco, que é de alto índice glicêmico, mas jogar em cima o feijãozinho, que tem índice glicêmico baixo, eu vou baixar novamente o índice glicêmico da minha refeição. Então, quando for possível, diabético, sempre consuma uma leguminosa junto na refeição. E quando o carboidrato for branco, melhor ainda, calibre na salada verde antes. Essa, então, é uma das dicas, pensar sempre no índice glicêmico da sua refeição. Lembre-se, então, frutas pode, desde que com moderação, na proporção correta e individual de cada um. Segundo, índice glicêmico da refeição, de todas as refeições. Ou eu uso integral ou uso alguma coisa para poder baixar, algum alimento para poder baixar o índice glicêmico da minha refeição. Outro detalhe que é muito importante, terceiro item, fracionamento da dieta. Isso é para tudo, para controle de peso, para baixar peso, para aumentar peso, para diabetes, para hipertensão. Nós falaremos muito sobre isso em todos os programas, podem ter certeza que eu vou bater sempre nessa tecla. Mas no caso do diabetes, é fundamental que isso aconteça, um bom fracionamento da dieta. Por quê? Vamos pensar comigo novamente com relação a alimento e glicose. Quando eu me alimentar, pensamos no café da manhã, a minha glicose vai subir, independente se muito ou pouco, ela vai subir. Eu vou ficar sem comer até o almoço, não vou fazer nenhum lanchinho, vai fazer um pico de glicose de novo. Vai descer a glicose depois do almoço e vai ficar baixinha até de noite. Chegou a noite e subiu um montão de novo. Depois baixa até o dia seguinte. Esses picos altos de glicose em um tempo muito baixa pode ocasionar duas coisas. O pico, que é a hiperglicemia, e a baixa dessa glicose, que é a hipoglicemia. Aí vai alterar outros exames também, além dos sintomas que eu vou sentir. Poxa, no momento que eu me alimentei, eu tô com uma sensação, nossa, minha glicose está trabalhando muito, estou me sentindo bem. Quando chega meio da manhã e meio da tarde, ou meio da tarde, eu estou me sentindo mais fraco. Eu estou ficando tonto, estou começando a ter sudorese, os lábios ficam arroxados, a visão fica turva, eu posso estar fazendo uma hipoglicemia. Então, por que eu vou fazer esse contratempo todo, contraposto todo na minha glicose, se eu posso me alimentar várias vezes ao dia e evitar esses picos de glicose? Tanto para mais quanto para menos. Então, qual que é o segredo? Fazer várias refeições ao dia, fracione bem a sua dieta, para evitar os picos de glicose, tanto para mais quanto para menos. O que é o ideal, então? Fazer um café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, um almoço, um lanche no meio da tarde, um jantar e a ceia. O diabético, obrigatoriamente, tem que fazer de 5 a 6 refeições por dia, principalmente a ceia. Por que a ceia é importante para o diabético? Principalmente se ele for insulino dependente, para quem usa insulina, por exemplo, se não fizer a ceia, a glicose vai baixar muito durante a noite. E aí de manhã vai estar, ou na madrugada, ou de manhã vai ter acordado com aquela sensação de enjoo, de mal-estar, de tontura, enfim, sudorese excessiva, está suando demais. Por quê? Porque a glicose baixou muito. Então a gente não quer que isso aconteça também. Vamos fazer uma ceia antes de deitar, comer uma frutinha, um iogurte com aveia, por que não? Vai evitar com que a glicose não desça muito durante a noite. Então esses são os 3 principais fatores que eu gostaria de colocar para vocês hoje. Fracionamento, índice glicêmico e com relação às frutas. Esses são os principais pontos do diabetes, os fundamentais, eu diria. Então por hoje eu gostaria mesmo de esclarecer essas dúvidas com vocês e colocar também que claro que eu falo sempre de um modo geral, mas que cada um tem a sua dieta individualizada, o valor calórico individualizado realmente. Se faz insulina ou se usa só um hipoglicemiante oral, também tem que ser avaliado e a dieta tem que estar de acordo com isso tudo. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente hoje, que o diabético pode comer de tudo, com exceção do açúcar,
mas com moderação. Isso vale tanto para fruta, quanto para saladas, quanto para arroz, quanto para feijão, quanto para carne, enfim, com relação a todos os alimentos. E para finalizar, então, eu gostaria realmente de colocar que vale a pena a gente pensar no que vai comer, vale a pena a gente olhar para o nosso prato, analisar o que estamos comendo e vendo realmente o benefício ou o malefício que aquele prato, aquela refeição vai fazer para a minha saúde. Muito obrigada!